Bom, boa noite. A gente vai dar sequência, então, às aulas de atualizações da parte, assim, de suporte em pacientes em hemodiálise, aqui do Serviço da Nefrologia, do HU da FJF. E aí, hoje quem vai apresentar para a gente vai ser a Mariana, que é residente do primeiro ano de Nefrologia. Aí, vamos iniciar então, Mari, por favor? Tá joia. Só, beleza. Boa noite, meu nome é Mariana, eu sou residente da nefrologia daqui do HU da UFJM. Hoje a nossa aula é sobre a avaliação clínica do paciente hemodiálise. Para iniciar, a gente vai ilustrar a apresentação com um caso clínico de um paciente nosso aqui do nosso serviço. É um paciente do sexo masculino de 55 anos, que deu entrada no setor de hemodiálise no dia 24 de março de 2025 com uma queixa de dispneia súbita. De história patológica, é um paciente que é renal crônico, né, já em estágio dialítico. A etiologia da doença renal dele é a nefropatia hipertensiva. Além disso, ele tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção recuperada de 36 para 61%. Também tem um quadro de ataxia cerebelar em acompanhamento na maternidade com a neuro. E também uma enucleação de globo ocular esquerdo por um quadro infeccioso em 2021. Ele é tabagista ativo e também é ex-ativista. Ele faz uso de diversas medicações de uso contínuo. É, E ele deu entrada em março, né, de 2025, nesse dia, com um peso de 89,4, sendo que o peso seco desse paciente nesse mês era de 86,3. Além disso, ao exame físico, ele estava bem hipertenso, tinha uma PA de 230 por 120, taquicárdio, uma frequência de 128, taquipneico, com uma frequência respiratória de 39, e também hipoxêmico, com uma saturação de 85% no AMBU, a 5 litros por minuto. E tinha um tempo de enchimento capilar preservado. Em relação ao neurológico, ele estava com Glasgow 13 de 15, estava agitado também. E de demais alterações em exame físico, tinha uma ausculta com estertores finos bibasais. Em membros inferiores não tinha edemas e as panturrilhas estavam livres também. Foi feito um eletro ainda no HU Dom Bosco. Tinha um ritmo sinusal, uma frequência de 131 e hipertrofia ventricular esquerda, mas sem nenhum achado agudo em relação à isquemia. Depois de 30 minutos de hemodiálise, o paciente evoluiu para um quadro de insuficiência respiratória aguda, foi levado para o hospital dia do HU, acompanhado da equipe, né, da hemodiálise, e foi necessária intubação orotraqueal por conta dessa insuficiência respiratória hipoxêmica. Foi iniciada sedanalgesia para ele com fentanil e midazolam, e mesmo após a intubação, ele manteve hipertenso e foi iniciado, então, nitroprusiato de sódio 15 ml hora. Do hospital dia, ele foi transferido para a UPA, e na UPA mesmo ele foi estubado no dia 25 de março, enquanto aguardava transferência para outro hospital. Durante essa estadia na UPA, ele chegou a fazer duas sessões de hemodiálise, vinha, né, transportado para o HU, onde ele realizava hemodiálise e retornava para a UPA. Foi então internado lá no HU Santa Catarina em março, no dia 28 de março. Foi realizado um anjo-TC para investigação de etiologia e foi realizado ajuste de peso C. De hipóteses diagnósticas para ele, o que temos? Principais seriam um edema agudo pulmonar hipertensivo, pensamos também em TEP, pensamos também num quadro infeccioso pulmonar. Essas foram as principais hipóteses. Então, ele realizou essa anjo-TC lá no HU. Nessa anjo-TC não foi visualizado falha de enchimento nos principais ramos pulmonares, não tinha derrame pleural também, e ele tinha demais alterações, um átrio esquerdo com dimensões aumentadas, mas já esperado também pelo quadro da insuficiência cardíaca dele.
Ainda no HU foi realizado um eco, um novo eco, né, que tinha uma hipertrofia concêntrica do VE, mas já um paciente também com esse quadro de IC. E ao final a gente vai falar sobre o desfecho do caso. Então, no paciente em diálise, a gente faz uma avaliação sobre a avaliação clínica geral. Ela é uma avaliação multidimensional que leva em consideração aspectos hemodinâmicos, funcionais, nutricionais e também psicossociais, e também uma avaliação multidisciplinar, que envolve enfermagem, tanto enfermagem, enfermeiros, técnicos, médico assistente, nutrição, psicologia e assistência social. Quando o paciente ele chega para a gente na diálise, o que que é importante a gente levar em consideração? A apresentação do paciente à equipe, o paciente vai frequentar o serviço 3 vezes por semana, então é importante ele conhecer a equipe, conhecer os serviços também que estão disponíveis para ele, como a assistência social, a psicologia, a nutrição. Em relação à assistência social, muito importante, porque o paciente ele tem direitos que são do paciente renal crônico, como o auxílio-doença, que é o BPC, o Vale Transporte e também isenção de imposto de renda. Nessa primeira avaliação da admissão do paciente em hemodiálise, é importante a gente avaliar a etiologia da doença renal, quando ele fez, né, a primeira diálise, se a mudança também de modalidade, se ele fez diálise peritoneal, ou se foi uma rejeição do enxerto e aí ele está iniciando hemodiálise por conta disso. Avaliação também das comorbidades previamente apresentadas, história cirúrgica, ginecológica prévias, transfusões também é muito importante, internações prévias e medicações em uso contínuo. É necessário, né, realização de exame físico nessa admissão do paciente em diálise, avaliação de acesso vascular, tanto qual acesso atual é o acesso atual e quais acessos o paciente já teve. Se ele faz diálise por um CDL, tipo, um cateter de curta permanência, um permiquete ou fístula. É importante saber também o peso seco atual do paciente, a coleta dos exames de rotina da hemodiálise e também o ajuste das medicações conforme os exames. É, medicações para anemia, medicações para distúrbio mineral ósseo, antipertensivos, ajuste de insulina também. E aí vamos para um grande desafio no paciente em hemodiálise, que é a avaliação da volemia. E a volemia, ela reflete, né, o equilíbrio entre a água intracelular e extracelular. Sendo que pacientes, né, podem apresentar que tem maior proporção de água extracelular, tem associado uma retenção de sódio, e esses pacientes tendem a apresentar uma sobrecarga volêmica, um peso seco mais superestimado. E o que que seria peso seco, na verdade? É aquele peso que minimiza os sintomas e sinais de hiperidratação ou subidratação. Basicamente, o peso em que o paciente está euvolêmico. A gente tem, então, os compartimentos, né, e fluidos no paciente, que se dividem em líquido intracelular, que seria 40% do peso corporal, líquido intersticial, e a gente tem também o plasma. Então, a maior parte do compartimento, né, e fluidos, está dentro do intracelular, que seria 2/3 da água corporal, e 1/3 está no extracelular, que seria intersticial, plasma e também transcelular. Então, quais os métodos que a gente usa para avaliar a volemia? A gente usa o peso corporal, que seria, né, que é uma medida assim longitudinal, então a gente sempre vai avaliar o peso nesses pacientes em diálise, e é um grande desafio. Por quê? Existem alguns fatores que são confundidores. Por exemplo, sarcopenia, que pode ser associada ou não ao envelhecimento, que alteram a proporção de água corporal. Associado à sarcopenia, a gente também pode ter quadros de desnutrição, e nesse quadro de desnutrição, a gente pode
a gente pode ter auxílio de exames laboratoriais. Então, o paciente desnutrido, ele apresenta níveis baixos de albumina, níveis baixos de proteína total, creatinina também e fósforo. Outro método, né, que a gente usa para avaliação de paciente em diálise é a pressão, sendo que estudos em pacientes em diálise é orientado, né, que a gente reduza o peso até que o paciente tenha uma pressão menor que 150 por 90. Entretanto, existem alguns fatores também contra esse controle é rigoroso da pressão. Pacientes idosos podem não tolerar essa redução assim agressiva de pressão, pacientes cardiopatas e pacientes que fazem uso concomitante de antihipertensivos. Então, usar só a pressão como um método, né, de para avaliação de volemia não seria tão adequado. Exemplo disso, né, pacientes que usam antihipertensivos poderiam ter uma pressão mais controlada, mas mesmo assim estarem hipervolêmicos. Sinais clínicos também que usamos para avaliação de volemia seria edema periférico, anasarca, turgência de jugular, ausculta, né, estertores crepitantes bibasares, que foi o que o nosso paciente apresentou, a despeito dele não ter apresentado edema, espineia, ortopneia, espineia paroxística noturna também, hepatomegalia dolorosa também seria um sinal de congestão. Outros sinais em relação à percussão seria maciez, ausência também à ausculta de murmúrio vesicular nas bases. Outro sinal clínico também relevante seria o ganho de peso entre as sessões de hemodiálise, um ganho de aproximadamente acima de 4 a 5% do peso seco também. É um fator relevante para se avaliar no paciente, para acompanhamento da volemia. E a hipertensão arterial, como já falei previamente, que tem alguns fatores que podem ser confundidores, mas pacientes que se mantêm hipertensos, principalmente no momento da diálise, ou então quando os pacientes têm uma hipertensão refratária, mesmo com os antihipertensivos ajustados, é importante a gente sempre pensar em ajuste do peso seco desse paciente. Outro método também que pode ser utilizado, mas que não é tão assim, não tem tantos benefícios clínicos, é a bioimpedância. É um método não invasivo que consegue estimar o volume total e distribuição de água corporal total. E ele utiliza correntes de alta frequência e correntes de baixa frequência. Sendo que essas correntes de alta frequência, elas vão estimar a água corporal e as de baixa frequência, elas estimam volumes extracelulares. Sendo que sarcopenia e desnutrição, elas podem aumentar o volume extracelular. Então, essas alterações podem ser vistas por essas correntes de baixa frequência. Entretanto, não tem nenhum estudo ainda que demonstrou um benefício clínico em relação ao uso da bioimpedância. Não reduziu também mortalidade e uma coisa que reduziu, né, foi a PA sistólica, quando se usa a bioimpedância para avaliação de volemia em 2,7 milímetros de mercúrio, e também reduziu a hiperidratação desses pacientes. Eu trouxe só uma foto aqui, que seriam as correntes de baixa frequência, que avaliariam esse volume extracelular, e as correntes de alta frequência, que estimam esse volume de água corporal total. Outro método de avaliação de volemia que vem ganhando cada vez mais espaço é o ultrassom pulmonar, em que a gente consegue ver excesso de linhas B pulmonares, que é um sinal objetivo de volume extracelular. Entretanto, também temos fatores confundidores, que seriam fibrose intersticial, obesidade mórbida, enfisema subcutâneo, e também as linhas B não estão presentes apenas
em pacientes hipervolêmicos. Pacientes, por exemplo, com síndrome respiratória aguda grave podem apresentar linhas B no ultrassom pulmonar. Presença de linhas B a ultrassom está associada à pior função física do paciente, eventos cardiovasculares e mortalidade por todas as causas em pacientes com doença renal crônica. Aqui eu trouxe uma imagem que a gente vê, né, as linhas B pulmonares. Outra forma de avaliação também de volemia nos pacientes em diálise seria a avaliação de veia cava, sendo que com a avaliação de veia cava a gente consegue ver pressão de enchimento do coração, né, do lado direito do coração e avaliação de congestão venosa sistêmica. A gente tem, né, um diâmetro de veia cava menor que 2,1 centímetro e uma colapsilidade de maior que 50%, sugerindo uma pressão arterial direita normal. E uma cava, né, maior que 2,5 e uma colapsibilidade menor que 50% sugere, né, uma pressão arterial elevada. E o valor, e uma cava intermediária, colapsidade inspiratória, uma pressão atrial intermediária de 8 milímetros aproximadamente. E a gente tem também um outro um protocolo, né, de avaliação também a ultrassom, que é o protocolo VEXO. A gente até tem tentado fazer na nossa prática lá no HU, e tem como objetivo a avaliação de congestão também venosa. É útil em pacientes críticos, né, com insuficiência cardíaca ou também com síndrome cardiorrenal e pode auxiliar no manejo volêmico dos pacientes e também diurético. Tem como limitações ser operador dependente, assim como qualquer protocolo em relação ao ultrassom. E estudos sugerem que pacientes com quadro de insuficiência cardíaca aguda, a adição desse protocolo VEXUS pode não superar a utilidade de parâmetros isolados de avaliação, como eu falei, da avaliação da veia cava isoladamente. No protocolo VEXUS, a gente inicia a avaliação pela veia cava inferior. Quando a gente olha a veia cava, se ela houver uma dilatação maior que 2 centímetros, que vai sugerir uma pressão venosa central mais elevada, como eu falei previamente, aí a gente vai partir para a avaliação dos outros segmentos. A gente vai avaliar, né, em caso de uma cava maior que 2 centímetros, vai fazer Doppler venoso hepático, e a gente vai avaliar, né, o padrão de fluxo. E aí, se a gente tiver uma reversão do fluxo sistólico, sugere uma congestão significativa. A gente avalia também o Doppler venoso portal, que a gente vai ver se vai haver um aumento na pulsatilidade maior que 50%, indicando congestão venosa hepática. E a gente também tem o Doppler venoso intrarrenal. A gente vai ver presença de padrão monofásico ou aumento da pulsatilidade, que aí também sugere congestão renal. Mas lembrando que sempre a gente vai avaliar primeiro a veia cava e depois a gente vai avaliar os outros segmentos. Aqui eu trouxe só uma imagem, e aqui interpreta a graduação como 0, 1, 2 ou 3. E aí a gente vai avaliar né, a veia cava aqui menor que 2 centímetros, a veia cava aqui maior que 2 centímetros, como leve, moderada ou congestão severa. E aqui as imagens, né, em relação ao padrão de fluxo da veia hepática, aqui também da veia portal e aqui da veia renal. Slide. E aí, a gente tem uma avaliação também do paciente, né? Falamos um pouco de volemia e falamos um pouco, e vamos falar um pouco em relação a infecções. No paciente em diálise, como é um paciente, né, que ele é um paciente invadido, ele pode ter um catéter de curta permanência, pode ter um perniquete ou uma fístula. A gente pode ter tanto a bacteremia, como a gente pode ter pirogenia também.
A bacteremia é quando a gente tem presença de bactérias viáveis na corrente sanguínea e a gente precisa ter hemoculturas positivas. Bacteremia, né, tem relação com alta mortalidade e a segunda principal causa de óbito em pacientes em diálise, infecção de corrente sanguínea. 70%, né, dos casos tem relação com catéter de curta permanência e tem relação com contaminação, tanto luminal ou extraluminal, biofilme ou bainha de fibrina infectada. Fatores de risco incluem história prévia de bacteremia relacionada ao catéter, hipoalbuminemia, imunossupressão, catéter principalmente, né, em veia jugular interna esquerda, em um artigo que eu li, tempo de permanência do catéter e falha de técnica asséptica também durante manipulação do acesso. Lembrando sempre que pacientes idosos ou pacientes imunossuprimidos podem apresentar sinais atípicos de quadro infeccioso. E a gente pode ter febre, calafrios ou tremores, principalmente, né, durante a realização de hemodiálise. Pode ter também mal-estar geral e fadiga, confusão mental, rebaixamento de nível de consciência, hipotensão, taquicardia, leucocitose ou leucopenia, aumento de marcadores inflamatórios, como PCR, procalcitonina, ferritina, e também sinais flogísticos e sinais de infecção no catéter. Os principais agentes etiológicos são cocos gram-positivos, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativo. Mas estamos tendo aumento progressivo de contaminação com gram-negativo e também fungos. Temos também, né, a pirogenia, que tem relação com a exposição a endotoxinas bacterianas, aí, principalmente lipopolissacarídeos, bactérias gram-negativas ou outros produtos bacterianos presentes em soluções de diálise contaminadas, mas não necessariamente a gente vai ter hemoculturas positivas, a gente não vai ter hemoculturas positivas, na verdade. Isso leva à ativação de monócitos e macrófagos, liberação de citocinas endógenas pirógenas, levando a febre, calafrios e sintomas semelhantes ao da bacteremia, mas hemoculturas negativas. Sempre é importante destacar o controle rigoroso da qualidade da água e a filtração adequada do dialisato. É importante, né, ter isso como principal causa de pirogenia e diálise é muito importante o controle da qualidade da água. Aqui eu trouxe uma tabela com as diferenças, né, que seriam da bacteremia e da pirogenia. No caso, né, da pirogenia seria endotoxina, bacteremia seria necessariamente tem que ter uma hemocultura positiva. Início dos sintomas durante ou após HD, a pirogenia principalmente na hemodiálise. Os sintomas, assim, não temos tantos sintomas flogísticos, né, em relação ao catéter, eritema, secreção, dor também. Na pirogenia estão ausentes. Gravidade, né, como tem bactéria, né, potencialmente grave, a bacteremia, na pirogenia, ela geralmente é leve e autolimitada em relação à diálise. Na bacteremia, a conduta é antibiótico terapia e investigação da fonte em relação ao catéter, principalmente, e a pirogenia é importante investigação do sistema de hemodiálise, principalmente ao dialisador ou à água. E são eventos, né, de notificação obrigatória, tanto bacteremia como pirogenia. Lembrando que durante, né, nossas aulas a gente vai falar mais sobre infecções no paciente em diálise e vamos falar um pouquinho de anemia, mas brevemente, porque também teremos uma aula específica para anemia. No paciente em diálise, a gente considera, né, como uma anemia, uma hemoglobina menor que 10, sendo que a meta do paciente em diálise é uma hemoglobina entre 10 a 12. Pode ser de causa multifatorial, deficiência de ferro, déficit de eritropoetina, inflamação crônica, perdas sanguíneas recorrentes ou também uma causa secundária, como lesões gastrointestinais.
A gente vai ter sintomas no paciente, como fadiga, dispneia aos esforços, palidez cutânea mucosa, cefaleia, tontura, intolerância ao exercício, levando, com certeza, a uma pior qualidade de vida do paciente em diálise. E para fechar o nosso caso clínico, né, do início da aula, o paciente em questão, ele apresentou um quadro de uma insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, que ficou como principal hipótese diagnóstica um edema agudo pulmonar hipertensivo, a despeito dos sinais clínicos de congestão e exame físico, trazendo para a gente a importância do tema volemia no paciente em diálise, sendo que é um desafio. Que em relação a exame físico, o paciente tinha hipertensão, tinha estertores, mas ele não tinha um edema significativo ou outros sinais clínicos que demonstrassem hipervolemia. O peso seco desse paciente durante a internação no HU, ele foi ajustado para 84,5 quilos e hoje a gente segue, né, acompanhando o mesmo paciente e a gente conseguiu, ajustamos mais o peso seco porque ele ainda se mantinha hipertenso. O peso seco dele hoje é 79 quilos e em março era 86,3. Então a gente fez um ajuste de peso nele significativo e agora ele teve uma melhora, assim, significativo da hipertensão e também das queixas apresentadas previamente. E essas são as referências. Obrigado, Mari. Deixa eu só parar aqui um pouquinho a gravação.